Vamos analisar agora os movimentos circulares no plano vertical. Nós vamos estudar o pêndulo simples, o carro executando curva vertical, no caso, lombadas e depressões, e o globo da morte. Vamos começar pelo pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? Um pêndulo simples consiste em um corpo de massa M suspenso por um fio, só que diferente do pêndulo cônico, ele vai descrever apenas um movimento oscilante no plano vertical, como está ilustrado nessa figura, certo? Então, é como se ele não descreve um movimento circular no plano horizontal. Ele vai somente oscilar em torno dessa posição em que o fio está preso no teto, certo? O pêndulo simples, ele lembra um pêndulo de relógio, aqueles relógios antigos, né? Que tem o pêndulo que fica oscilando e está associado ali com o tempo que o relógio está marcando, né? No caso, as horas. Então, vamos lá. Nós vamos analisar o pêndulo simples a partir do diagrama de forças, né? Que está atuando nesse corpo de massa M quando ele está no ponto mais baixo da trajetória. Então, o que nós temos? Força-peso e força de tração ao longo do comprimento do fio. O centro da trajetória, pessoal, é aqui, ó, onde esse fio está preso. Então, a força resultante centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Quando nós analisamos as forças que estão atuando nesse corpo de massa M no ponto mais baixo, o que nós temos? Que a força de tração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante centrípeta. Então, aplicando aí a definição, né, de força resultante, já que a força resultante centrípeta é a resultante das forças, né, da soma vetorial das forças que estão atuando nesse corpo, só que agora o nosso sistema está descrevendo movimento circular. O que a gente pode escrever? Força resultante centrípeta. Melhorar essa letra só um minutinho. É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem que vai ser a minha força resultante centrípeta? Vai ser a soma vetorial da força de tração e da força-peso. No caso aqui, vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu vou subtrair. Certo? Substituindo aqui a definição, né, de força-peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Nós podemos determinar a intensidade da força de tração que atua no fio que sustenta o meu corpo de massa M. Passando o mg para o outro lado, né? Nós podemos escrever que T igual mv² sobre R mais m vezes g. Então, nós conseguimos determinar a intensidade da força de tração que atua no fio, né? Que sustenta esse corpo de massa M ilustrado aí na figura, descrevendo o movimento do pêndulo simples. No caso do carro executando curva vertical, lombada ou depressão, o que nós temos que fazer? Analisar as forças que estão atuando, tá? Lembrando que nós devemos considerar o carro, um carro de massa M, né? Com velocidade constante, percorrendo essa trajetória. No caso ilustrado aqui, ó, quando o carro está passando pelo ponto A, né, por esse trecho aqui, A, ilustrado na figura, ele está descrevendo movimento retilíneo uniforme. Quando ele passa pelo trecho B, ele está descrevendo um movimento vertical, né, com trajetória aí circular, que no caso aqui é o que nós chamamos de lombada. E no trecho C, nós temos uma depressão, também conhecido como valeta, certo? Então, para analisar a resultante das forças, né, que atuam nesse carro quando ele passa pelo ponto B ou pelo ponto C, nós devemos representar as forças que estão atuando. Então,
Essa figura da esquerda aqui, ó, nós temos uma lombada, e na figura da direita, logo abaixo dessa figura que representa os trechos A, B e C, a figura da direita está representando a depressão. Então, nas duas situações, né, nós temos que forças atuando sobre o carro? Força peso e força normal, certo? O que muda é a direção e o sentido da força resultante centrípeta. Então, olha só, voltando aqui naquela primeira figura. Quando o carro passa pelo trecho B, ou melhor, pelo ponto mais alto da lombada, o centro da trajetória está abaixo. Então, a força resultante centrípeta é vertical e para baixo. Quando ele está descrevendo, né, a trajetória ou passando por uma depressão, no caso no ponto mais baixo, da depressão, o centro da trajetória está acima. Então a força resultante centrípeta é vertical para cima. Assim, o que nós podemos escrever? Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A força resultante centrípeta é a soma dos vetores na vertical. No caso, nós temos vetor P e vetor N, mesma direção e sentidos opostos. Como a força resultante centrípeta é vertical e para baixo, o que nós temos? No caso em que o corpo, né, o carro de massa M, passa pelo ponto mais alto da lombada, nós temos que P menos N é igual a M V quadrado sobre R. Substituindo aqui a definição de peso, né? M vezes G menos N é igual a mv quadrado sobre R. Nós podemos determinar a intensidade da força normal sobre o carro quando ele passa por uma lombada, que tem módulo inferior à força-peso. Então, no caso da lombada, a normal é igual a m vezes G menos m v quadrado sobre R. Só corrigir aqui para escrever um pouquinho acima para poder ficar nítido o R. M vezes G. Isso. mv quadrado sobre R. Mais. Menos, tá certo. M vezes G menos mv quadrado sobre R. Perfeito. No caso do corpo passando, né, pelo ponto mais baixo de uma depressão ou de uma valeta, nós fazemos a mesma análise. Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Força resultante centrípeta é a soma vetorial. Então, nesse caso, a força normal vai ter um valor maior do que a força peso. Então, vai ficar N menos P é igual a M V quadrado sobre R. Substituindo aqui, né, peso, nós vamos ter que N menos M vezes G, M, bem no cantinho, vou corrigir. É igual, com um pontinho aqui, M V quadrado sobre R. Então, a intensidade da força normal, nesse caso, tem valor superior à força-peso e vale mv quadrado sobre R mais m vezes G. Aqui é um V, tá? Ficou estranho. Certo? Então, no caso de um corpo passando pelo ponto mais alto de uma lombada, a força normal tem intensidade inferior a peso e vale mg menos mv quadrado sobre r. E no caso de um corpo passando pelo ponto mais baixo de uma depressão ou valeta, a força normal tem intensidade superior à força peso e é igual a mv quadrado sobre r mais mg. E para finalizar a teoria da aula de hoje, nós vamos analisar o globo da morte. O globo da morte, em geral, é uma gaiola, né, feita de metal, no qual o motociclista realiza várias manobras, né? E o objetivo
é o conjunto moto mais piloto, né? Descrever a trajetória circular e ele conseguir passar pelo ponto mais alto do globo da morte. Então, no movimento do globo da morte, em que o conjunto moto e piloto descreve o movimento circular, nós analisamos as forças que estão atuando no ponto mais alto. E que nós temos força-peso, vertical para baixo, força normal perpendicular à superfície de apoio. No caso aqui, ó, a superfície, né, é a superfície do globo. Então, no ponto mais alto, a normal e a peso têm a mesma direção e o mesmo sentido. Apontando para onde? Para o centro da trajetória. Então, a força resultante centrípeta, força resultante centrípeta tem a mesma direção e o mesmo sentido. O que nós podemos escrever? Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Vetores com mesma direção e mesmo sentido, normal mais peso, mv² sobre R. Substituindo a definição da força-peso, nós temos que N mais mg é igual a mv² sobre R. Só que no caso do globo da morte, o que nós analisamos? O módulo da velocidade mínima que o motociclista, né, ou o conjunto moto mais piloto, deve ter para conseguir descrever esse movimento circular, né, passar pelo ponto mais alto, sem perder o contato. Para ele não perder o contato, nós consideramos que nós temos que ter o valor mínimo da normal. Então, para ter a velocidade mínima do motociclista, nós consideramos a força normal igual a zero. Substituindo, então, o que nós podemos escrever dessa expressão aqui? Que mg é igual a mv² sobre R. No caso de ter o mínimo contato, ele não perdeu o contato com a superfície do globo no ponto mais alto. Simplificando as massas, o que nós podemos escrever, né? V², passa o R multiplicando, é R vezes G. Então, a velocidade mínima que o motociclista deve ter, né? O conjunto moto mais piloto, para conseguir descrever o movimento e não perder o contato, é raiz quadrada de R vezes G. R é o raio, né, do globo que está associado aí com a trajetória circular, e G é a aceleração da gravidade. Assim nós finalizamos a teoria da aula de hoje e eu encontro vocês na aula ao vivo. Até lá!